Desde aquele dia, eu já comecei a orar pela igreja. Já comecei a orar e pedir a Deus uma palavra que fosse algo para o tempo de hoje. O que é que Deus está sentindo, o que é que Deus está pensando e o que é que Deus está falando para essa igreja hoje. Quando eu vou pregar em algum lugar, quando eu vou me encontrar com alguém, ou pregar numa igreja, ou encontrar com alguém que o meu coração já esquentou por aquela pessoa, ou por aquela família, ou por aquele povo, eu peço a Deus uma palavra que Deus tenha para aquela pessoa naquele momento, para significar, para dar sentido, para revelar um propósito. Porque o crente, ele vive por revelação. Quem acredita nisso? O crente não anda nem por necessidade, aleluia. E o crente não anda também por aparência, por vista. Ele anda por fé e por revelação. Então, o apóstolo Paulo diz que a gente não anda pelo que vê, não é isso? Mas a gente anda pelo que a gente crê. Não andamos por vista, mas andamos por fé. Não andamos pelo que é visto, que é passageiro, mas andamos pelo que não vemos, porque aquilo que é eterno, que dura para sempre. Então, quando eu vou encontrar, seja qual for a pessoa, o povo, os irmãos, eu quero uma palavra profética para aquele povo. E quando o pastor Fanuel me perguntou qual era o nome do culto que eu queria, e que ele disse que podia ser um culto profético, eu disse, pois então pronto. Porque a minha vida só funciona se for profética, a sua vida só funciona se for profética. E é um tema que eu mais gosto de falar sobre isso. Provérbios, capítulo 28, diz assim, que o povo perece se faltar profecia. O povo de Deus morre. Não tem vida na igreja se faltar palavra profética, irmão. Não tem vida com Deus quando falta revelação. Não existe comunhão com o Espírito Santo se você só chega na presença dele quando você precisa. Você não conhece o Pai quando você trata ele como um mago, como um gênio da lâmpada que você só se encontra para pedir. Você só conhece o Pai quando você deita no colo dele e descansa na providência de Deus. Entende? Então você só vive por revelação. Por isso que está escrito que sem revelação o povo de Deus merece. O povo de Deus morre. Então eu queria colocar aí um versículo para a gente começar a pensar nesse tema que eu coloquei como uma palavra profética. E a gente vai conhecer um pouco, compartilhar um pouco do que é viver debaixo de uma visão profética. A gente vai entender um pouco juntos o que o Espírito Santo quer dizer para cá, para a igreja, de o que é caminhar debaixo de revelação. A gente vai compreender um pouquinho o que é profecia e dom de profetizar. Que é para todo mundo que estiver aqui hoje, sair daqui cheio do Espírito Santo, de revelação, de dons de cura, de dons de palavra de sabedoria, de dom de palavra de conhecimento. Ninguém vai sair daqui hoje sem ser alcançado pelo Espírito Santo e impulsionado a viver debaixo de uma visão profética, de um caminhar profético, de um caminhar de revelação, entendendo o que está fazendo diante da presença de Deus. Entendendo o que está fazendo. Olha, Jeremias, Abacuque, quando recebe uma palavra de Deus, Deus fala assim, olha, você vai receber o que eu estou dizendo e vai escrever de um jeito tão visível que quem passar de cavalo vai conseguir entender. Quem está entendendo? Aí eu quero profetizar na sua vida e dizer assim, olha o que é uma palavra profética. Você vai sair daqui com a capacidade de Deus de entregar o que Deus fala contigo, que até quem está cego vai conseguir enxergar. Quem estava morto vai ser ressuscitado. Quem estava doente vai se levantar na boca do Senhor. O que você ouviu vai sair da tua boca de um jeito que quem tiver cego vai ver. Você está entendendo o que eu estou falando?
É isso, palavra profética. Então é o seguinte, olha, a gente às vezes confunde. Eu queria ler aqui com vocês Atos 2:18 para a gente embasar nossa palavra. Abra sua Bíblia. Ou leia comigo aqui. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha só, diga glória a Deus. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e naquele dia e profetizarão. Lucas escreve Evangelho, escreve Atos, e quando ele começa Atos, irmãos, ele já começa dizendo que Jesus deu um conselho para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de... Para quê? Para serem minhas testemunhas. Sabe que palavra está usada ali para testemunha? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é o sentido das palavras na Bíblia é importante. É por isso que a gente tem que procurar. Existe uma das coisas mais importantes para o crente, para o cristão, para o justo, que é a tradição da igreja. Os teólogos consideram a tradição tão importante quanto a revelação da palavra. É um dos pilares da fé cristã, é a tradição. São os pais apostólicos. E eles sabiam a palavra mais próxima daquilo que foi usada no original. A gente tem ela em grego, escrita em grego, que é a palavra mártir. Aquela palavra testemunha, na verdade, é mártir. Então, vocês serão os meus mártires. Você sabe o que é mártir? Vocês receberão poder, Jesus está dizendo assim, ó, para que vocês possam entregar a vida em meu favor. Você vai dar um testemunho tão poderoso, esse poder que vem sobre você, esse Espírito que eu derramarei, ele vai mover tanto dentro de você, transformar tanto a tua vida, que você não vai ter importância nem para a sua própria vida. Ela vai servir para ser entregue em favor dos teus irmãos. Vai ser transformado tanto o teu coração, eu vou mexer tanto dentro de você, eu vou transformar tanto a tua mentalidade, o teu modo de sentir, o teu modo de pensar, que o que eu senti aqui em cima, você vai sentir aí embaixo. A minha vontade, quando eu revelar aqui em cima, eu quero que você entenda ela aí embaixo. Quando eu pensar aqui em cima, a minha mente aqui em cima, eu vou colocar a minha mente aí embaixo. Você vai ter a mente de Cristo, do meu filho, e vai ser igual a ele, e vai procurar uma cruz para poder você carregar e entregar a sua vida em favor dos seus irmãos. Você entendeu agora a revelação? Ser testemunha, irmão, é entregar a vida em favor da causa do Evangelho. Aleluia. Não anda com medo, não. Meu irmão, quem é testemunha, cheio do Espírito Santo, não tem medo, não. Está aqui. Tem medo de quê? Se ele foi movido pelo Espírito daquele que era Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez em forma humana e foi obediente até a morte de cruz, irmão. O Espírito que está em você é o Espírito que estava em Jesus. Lucas diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. E esse Espírito que levou Jesus a procurar a cruz, vai levar você a entregar a tua vida. Vai. Eu vou dizer de novo para você entender. E eu acho bom que essa igreja dá glória a Deus, mesmo quando é estreito o negócio, viu, irmão? Eu gosto da igreja que dá glória a Deus quando ela entende que o negócio é apertado, mesmo assim ela adora. Porque olha só, o Espírito Santo, eu vou dizer de novo, o Espírito Santo vai levar você a não se importar com a sua própria vida e entregar tudo que você tem em favor do Evangelho. Às vezes, você vai fazer isso anunciando o que há de vir. Às vezes, você vai fazer isso entendendo de Deus, se encontrando com alguém que está passando alguma situação e dando sentido ao seu presente. Às vezes, a palavra profética vai ressignificar um passado dolorido. Mas você não vai deixar de entregar aquilo que Deus te mostrou na presença dele. Quem está entendendo o que é viver debaixo de revelação? É você caminhando na rua, Deus te revelando e você entregando. É você encontrando com alguém e Deus mostrando aquele coração todinho para você, porque ele é teu irmão e filho do mesmo pai.
É você encontrando com uma mulher num poço, meio-dia, tirando água, com 5 maridos, e Deus te revelar a história dela todinha, e você dizer, ela é minha irmã, e essa mulher tem um potencial de ganhar Samaria inteira para mim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E quando estiverem conversando com ela, vão dizer, ei, mas você não pode conversar com ela não, ela nem parece irmã. Assim, mas eu já recebi a revelação dos céus. E quem anda debaixo de revelação não anda pelo que vê, anda pelo que entendeu de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Lá na macharada. Às vezes, irmão, a gente acha que profecia é só anunciar o futuro. Deixa eu dizer para você, meu irmão. Paulo disse para a gente buscar os melhores dons, e o principal era o de profetizar. Deus revela no Velho Testamento que abomina o adivinhador. Irmão, profecia não é adivinhar, não. Profecia é andar na certeza de quem você é, para onde você está indo e o Deus que você está servindo. Andar debaixo de uma visão profética é andar debaixo da certeza de que Deus tem um propósito eterno para cada pessoa que você cruzar no teu dia. Às vezes anunciando o que vem, às vezes dando sentido ao presente, e às vezes ressignificando um passado. Mas ninguém vai passar despercebido diante de você a partir do dia de hoje. Essa igreja toda vai ser cheia desse Espírito, e todos profetizarão em nome de Jesus. Amém? Então, meu irmão, é assim, ó. É mais ou menos assim, ó. O profeta sente o que Deus está sentindo. O profeta entende o que Deus está pensando. E o profeta entrega de um jeito que qualquer pessoa pode entender. Paulo diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Aleluia. Então o cristão, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele pensa o que Jesus pensa. Ele vive como Jesus vive. Aleluia. Então veja só. Provérbios 29, 18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não é? Lá na versão NVI diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia. É 29, 18 de Provérbios. Irmão, porque a revelação seguida de profecia revela, sabe o quê? A verdade de Deus para o povo e anuncia um plano eterno que aquela pessoa ainda não sabe o que está acontecendo. A palavra revelada, ela anuncia o pensamento de Deus para aquela família, para aquele povo, para aquele momento, para aquela geração, para aquela igreja. Quando eu estava orando a Deus para essa igreja, aleluia, e comecei a escrever a palavra, e eu perguntei, Deus, é sobre isso mesmo que o Senhor quer que eu fale lá? Se for, me revela. Me mostra, eu quero ir na tua presença, ouvir o que é que o Senhor está pensando, e quero falar o que o Senhor está dizendo. Aí Deus me deu um sonho, e eu entrei nessa igreja disfarçado. Quem acredita nisso, que Deus dá sonho? Eu entrei disfarçado, ninguém me conheceu. Quando eu me sentei, aí eu vi a igreja assim, tinha dividido assim uns departamentos. E tinha que tinha uma pessoa sentada, ensinando a palavra, e as pessoas atentas, ouvindo a palavra. E eu comecei a caminhar dentro da igreja, e tinha um outro lugar, que tinha uma mulher, era uma mulher cheia do Espírito Santo, sendo usada na libertação. Aramanchou. E eu comecei a lamar, me sentei assim, e eu comecei a observar que tinham algumas pessoas que mesmo vendo aquele movimento acontecer, vou dizer tudo, Jesus, estavam só sentadas. E quando eu cheguei aqui, que eu vi essas crianças servindo, eu disse, Jesus, não vou falar isso não. Vou falar isso não, se você vai. Porque esses que estavam só sentados,
estão só esperando esse dia de hoje para se envolverem também no processo da igreja. Eu sei que isso é uma palavra para o pastor dar. Eu sou pastor também, mas quem cuida dessa igreja aqui está entendendo o que eu estou dizendo. Isso é importante, irmão. Quando Deus revela assim, eu fico feliz demais. Porque Deus nunca revela para condenar. Ele sempre revela para curar, transformar e enviar. Deus nunca revela para punir, para condenar. Ele sempre revela para criar um plano onde o nome dele vai ser glorificado no final. O teu destino é ser como Cristo. Então, se hoje você ainda não é, se prepare, porque o Espírito Santo vai começar a incomodar você, a mudar teu coração, a perturbar a tua mente, vai te dar sonho, vai trazer pastor, vai trazer pregador, vai fazer o pastor Fanel encontrar com mais 10 homens, mais 10 mulheres, vão vir aqui, porque Deus não desiste do seu povo. Não desiste. Não desiste. Então, revelação é para isso. Então é o seguinte, irmão, a visão profética, se eu dizer uma coisa para você, ela está para além de anunciar o futuro. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente tem medo. Não, eu não sou profeta. Não, irmão, não estou dizendo que você tem o dom ministerial de profeta. Não estou dizendo isso. Você pode ter. Isso é um outro assunto, para um outro dia. Eu quero dizer que todos profetizarão. Quem é servo do Senhor aqui? Quem é serva do Senhor aqui? Derramarei o meu espírito sobre meus servos e minhas servas. E até eles. Não, eles não, são só servos e servas. Não, até eles. Não, mas eles não são consagrados, não. Até eles profetizaram. A Bíblia diz até eles. Até eles. O dom de profecia, irmão, não é só para o pastor. Não é só para o profeta. Não é só para o apóstolo. Meus servos e minhas servas. Quem é servo e servo aqui profetiza. Em 1 Coríntios 14, Paulo está falando com uma igreja cheia de problemas, irmão. Ele começa corrigindo a igreja em tanta coisa complicada que ele conhecia. Briga, divisão, gente levando o outro para a justiça por coisa pequena dentro da igreja. Confusão, prostituição, mentira. E ele chama eles e diz assim, sabe qual é a cura para vocês? Procura os melhores dons, começa a profetizar, que tu começa a entrar numa dimensão profética e tu vai conhecer a vontade de Deus. Eu tive um pastor, que ele chegava para mim, quando eu estava começando, e dizia assim, bora trabalhar, que é para ninguém fazer besteira. Tá pouco o trabalho. Bora abrir igreja. Onde é que tem um bairro que não tem uma igreja ainda? Bora, vamos abrir. Vamos construir, vamos levantar uma oferta. Vamos encostar um caminhão, botar cimento em cima, vamos embora fazer a fundação. Porque o crente que está fazendo a obra de Deus, irmão, não tem tempo não. O justo, ele vive pela fé. Ele tem que viver profetizando e esperando se cumprir. É igual Elias vivia arrumando confusão, irmão. Já viu o profeta ficar parado? O profeta é tão confuseiro que às vezes ele ainda está em depressão porque ele quer ver se cumprir ligeiro as coisas. Elias não podia ver assim, não choveu esse ano não, pois então se prepara que vai ter chuva. Profetas contrário, profeta de Baal, junta todo mundo que vai cair fogo do céu. E cadê a chuva? Ele subia lá no monte, daí botava o joelho no chão, irmão. Jesus, eu profetizei, agora tem que chover. Profeta gosta de desafio, irmão. Aonde é que um profeta vai ficar parado? Ele profetiza, ele vai orar para se cumprir. Porque o profeta tem convicção do que está dizendo. Porque ele está andando em amor e profetizando para edificar a igreja. Então, se ele está em amor e querendo edificar a igreja, ele está de acordo com a vontade de Deus. Então, se ele está de acordo com a vontade de Deus, pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas ele vai ver se cumpriu o que ele falou. Entende? Então, eu vim aqui chamar a igreja para nós nos movermos daqui em diante numa visão profética, independente se você trabalha na portaria,
no louvor, independente do que você almeja, da promessa que você recebeu, se já se cumpriu ou se não se cumpriu ainda. Você precisa andar debaixo de profecia, debaixo de revelação. E o que é um propósito, irmão, eterno? O que é um destino que Deus revela? Porque a gente às vezes vê muitos falando, Deus, eu já falei aqui hoje para vocês, Deus revela um propósito e você entrega para o povo. E o propósito, ele tem que andar em dois lugares, ali, o que eu queria que vocês guardassem no coração. Para a sua palavra estar alinhada com a palavra de Deus, você tem que entender que o propósito é o destino final da vida daquela pessoa. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, olha para ela. Você não vai dizer nada para ela, você vai só olhar para ela. Fica olhando para ela. Pensa aonde é que Deus quer ver essa pessoa. Vai pensando. Agora pensa, sabe o quê? Como é que Deus quer usar essa pessoa? Agora começa a pensar assim, o que Jesus já fez por essa pessoa para ela poder chegar até aqui no dia de hoje. Agora começa a pensar no tamanho do amor de Deus na vida dessa pessoa. No tanto de livramento que Deus já deu para essa pessoa. No tanto de misericórdia que Deus já teve dessa pessoa. O tanto de dom que Deus já quis entregar e essa pessoa muitas vezes não está entendendo que pode usar. O tanto de ferida que Deus já curou na vida dessa pessoa que está do teu lado. Preste atenção. Aleluia. Agora tu está começando a entender. Isso é o propósito eterno, é o destino final dessa pessoa. O que eu estou vendo hoje ainda não é o que Deus preparou para a vida dessa igreja. Essa igreja é cheia do Espírito hoje, mas tem mais de Deus, tem mais de Deus, tem mais brasas do altar, tem mais águas para nadar, tem mais profundidade para chegar. Tem mais profundidade para chegar. Então, o propósito eterno é relacionado ao destino final. Jesus, quando estava na cruz, ele usou essa palavra. Ele disse, tetelestai. Então, é o telos, é o propósito, é o destino. Ele disse, está com, é o fim. Você só vai chegar no teu fim quando você te despojar de tudo da carne e entregar toda a tua vida a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo vai te ajudar pelo caminho até você chegar lá. E quando você chegar, meu irmão, se prepara, porque a trombeta vai soar, a mandaia, show. E nós vamos subir, encontrar com Ele nos ares, mas até lá o Espírito vai te ajudar, te carregar, te conduzir, orar por ti, interceder, te consolar, te revelar e te entregar aquilo que Deus quer que você compartilhe com teus irmãos. Até lá vai ser esse propósito todo dia. É a vida do justo, é todo dia, ele vive pela fé. Então é o seguinte, o destino final é o telos de Deus, é o está feito, é o amém, meu irmão. Quando você diz amém, tem um poder forte. Jesus disse que quando duas pessoas concordam em qualquer coisa na terra, está feito aonde? No céu. Você imagina? Se eu sento com o pastor Fanuel aqui, digo, pastor Fanuel, é o seguinte, essa igreja aqui, Deus vai fazer um mover tão grande, que todo o estado do Ceará vai ter que ver a obra de Deus nesse bairro que a igreja Rabone está fazendo. Aí se ele olhar para mim e dizer assim, amém, está feito. Está feito. Mas eu não estou vendo ainda, pastor, você não está vendo. Mas a gente não anda por vista, a gente anda por fé, porque fé é a certeza do que Deus falou vai se cumprir. A fé é a certeza do que Deus falou vai se cumprir. Jesus, vem cá, irmão, vem cá para você entender. Na cruz, Jesus estava vendo a glória? Ou ele estava vendo sangue e abandono? Ele disse que estava feito? Porque ele estava andando pela fé e não por vista. Era o povo furando ele. Era ele pelado numa cruz, envergonhado. Mas ele disse, não. Isso aqui não é vergonha. Isso aqui é o cumprimento do meu propósito. Porque ele sabia a glória que estava preparada para ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando aqui para motivar você, não. Eu estou falando a palavra revelada da verdade eterna. Quem está compreendendo isso aqui?
O livro de Hebreus diz que Abraão andava como andava, porque ele tinha uma certeza de uma glória futura, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando para você? É a palavra de Deus que nos ensina. Jesus na cruz, achavam que ele estava envergonhado, e ele estava glorificando, dizendo: Pai, o teu propósito se cumpriu. Eu cheguei onde era para chegar. Lá, deixa eu mandar. Olha só o que é que Deus está falando comigo aqui. É por isso, irmão, que é tão difícil quando você decide entregar a tua vida para Jesus. Sabe por quê? Porque o teu inimigo sabe que a vitória está na tua entrega. O inimigo já viu no reino espiritual, quando o teu e o meu mestre chegou no fim, entregando tudo, ele já viu o que foi que aconteceu nos céus. Ele viu quando Jesus entrou no inferno e tomou a chave da morte. Ele viu quando Jesus passeou no tempo, porque ele é eterno, e foi naqueles que morreram sem conhecimento da verdade, e foi perdoando os pecados de toda a humanidade, dos que iam por vir, dos que estavam para trás e dos que ainda estavam vivos. E aquele movimento no reino eterno, o diabo vindo dizendo: mas ele estava morto, e o Espírito Santo diz: mas eu revivi ele. Chorimandaia. É por isso que é difícil quando você quer se entregar. É por isso que quando você vai orar dá uma agonia, né? Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? É por isso que quando Deus começa a te revelar, dá vontade de beber água, dá vontade... E aqui eu estou falando só o superficial, sabe? Porque quando você decide mesmo, irmão, o diabo se abala de um jeito que ele quer levantar tudo para te destruir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você está movido a se entregar, aquele que está contigo é maior do que o que está no mundo. Quem entende isso? Maior do que o que está no mundo. Eu me lembro quando me lembrei agora, quando eu entreguei meu caminho ao Senhor, tinha 17 anos, depois eu fiquei longe da igreja, fui para a igreja 3 meses, depois com 21, eu retomei a caminhada. Eu andei em muitos lugares, eu cantei em banda, eu tinha banda de rock, eram lugares ruins, eu via coisas, eu chorava. E eu não tinha um conhecimento, nem um entendimento ainda, mas eu tinha o toque do Espírito Santo. Quem recebe uma vez nunca se esquece, irmão. E eu me lembro que quando eu voltei, logo no início da minha caminhada, eu comecei a ler a Bíblia, e ler e orar muito, aquele primeiro amor, aquela coisa, pastor. E aí eu fui fazer uma obrazinha de um pontinho que eu ia colocar na época era uma sorveteria, com uns computadorzinhos para lan house, naquela época. Você não sabe nem o que é que eu estou falando aqui, o mais novo. E aí eu vendi um carrinho, fui abrir lá e estava construindo, pastor. E estava no começo ainda da caminhada. E quando entrou um homem lá, eram 2 pessoas, um na coberta e o outro rebocando embaixo. Quando o irmão subiu na coberta, Deus falou comigo e me mostrou uma luz sobre a vida dele. E disse: vai orar por ele, porque eu vou fazer uma obra que eu fiz na tua vida, na vida dele. Eu disse: vou nada, Jesus. Dia desse eu nem ouvi a tua voz direito. Eu disse: ele disse: você vai, porque agora você anda por fé e não por vista. Eu me levantei sem saber de nada. Disse: seu Paulo, desça aqui, por favor, que eu quero orar pelo senhor. Eu botei a mão na cabeça daquele homem. Deus libertou aquele homem, que era conhecido no bairro dele por o mais perigoso do bairro do Alto do Mateus. Ele bebia tanto, pastor, que ele chegava de madrugada. Era coisa, se tivesse animais na rua, ele matava os animais. Ele batia na mulher. Era conhecido no bairro. Eu nem sabia disso, irmão. Talvez se eu soubesse, eu não ia não, viu, irmão? O homem era grande, maior que eu, muito. Filisteu era um gigante. Eu ia nada, pastor, se eu soubesse disso. E olha o que é que Deus prepara. Deus liberta ele. O Espírito que manifestou nele me contou o que era que faziam com ele. Eu nunca tinha visto aquilo. Depois que eu expulsei o demônio, olha só, irmão, um menino. Eu contei a ele o que foi que
o Espírito disse que fazia? Diz que jogou ele numa cerca e pendurou ele pela barriga para matar. Ele levantou, tinha um corte daqui até aqui na barriga. Preste atenção. Ele foi na bolsa, pegou as drogas que ele tinha, jogou na descarga, e no dia seguinte ele estava no trem, lendo a Bíblia e pregando a palavra de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Aí depois daquele dia, eu disse, meu Deus, assim, agora pronto, agora eu sou profeta. E aí olha o destino, pastor. Eu fui mandado pela igreja para abrir uma congregação no bairro do irmão Paulo. Quando eu cheguei lá, já tinha um testemunho sendo contado a respeito daquilo que Deus estava usando a gente para fazer. E até hoje tem uma igreja construída naquele lugar. E aí eu fiquei sabendo de toda a história dele. E aí veio a família dele, veio os vizinhos, e aí a igreja foi formada. Então, quando Deus te usa, irmão, tem um propósito eterno que você não está vendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, irmão? Agora pensa comigo, eu não quero fazer você chorar, não. Quantas vezes você não já deixou passar uma oportunidade? Uma palavra, um abraço que era para você ter dado, um perdão que era para você ter perdoado logo e saído desse lugar de desespero. Sabe? Um pecado que está agarrando, um pensamento que está te perturbando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não é diferente de mim, não. Nós somos todos humanos iguais. Mas deixa eu te dizer, o mesmo propósito está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. A partir de hoje eu quero profetizar. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar que você vai encontrar o teu propósito. Eu quero profetizar que você vai entregar tudo, todos os dias. Que você vai sair pela manhã e Deus vai te revelar a pessoa que você vai encontrar e vai descortinar os corações dos homens diante de ti. Deus vai te levar diante de príncipes, diante de reis. Deus vai te levar diante de pessoas simples. E você vai ser a mesma pessoa que profetiza para um, profetiza para o outro. Ei, os teus olhos vão enxergar aquele que é rico igual ao que é pobre. Ei, você vai sentir o mesmo amor por qualquer pessoa, seja homem, mulher, velho, jovem, criança, adulto. Olha, deixa eu te dizer, crente ou descrente, ímpio ou cristão, ateu ou pastor, o amor que vai ter no teu coração independe da vista. Você vai ser usado para transformar histórias. De hoje em diante eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Adore a Deus, adore a Deus. Irmão, é por isso que Paulo diz que a ninguém mais considera do ponto de vista humano. Já pensou Paulo dizer isso? Quando você lê a Bíblia debaixo de uma visão profética, pastor, você compreende o que é que está sendo dito ali, sabe? Aquela palavra fala ao teu coração. Aleluia. Paulo diz assim, eu não considero mais a ninguém do ponto de vista humano, porque se Deus não considera, por que eu vou considerar? Existe um lugar eterno que está preparado para você e está preparado para toda a sua família. E é nesse lugar que Deus vai nos levar em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês. Quero pedir que vocês fiquem de pé, vamos fazer uma oração. Queria pedir que o louvor viesse. Aleluia. Aleluia. Queria que vocês louvassem aquele louvor novamente que vocês louvaram da Jeová Jireh. Se for possível. Cadê a irmã? Irmão, é hora de você adorar. Adorar e meditar nessa palavra. Fecha os teus olhos. Manifesta a tua gratidão a Deus pelo que nós recebemos aqui hoje. Quando o louvor estava louvando aqui, irmã, deixa eu falar o que foi que eu vi, porque senão eu vou engolir fogo, eu não gosto. Eu via brasas assim descendo do altar e invadindo assim a igreja, sabe? Vocês estavam cantando, eu via fogo do altar descendo como um rio e entrando na igreja, sabe?
brasas purificadoras, sabe, irmão? Sabe a responsabilidade que a gente tem, da gente estar ministrando aqui? Do trono de Deus vão caindo brasas que purificam os lábios, vão caindo brasas que purificam os olhos, vai caindo unção que lava e deixa mais alvo do que a neve, a igreja. Quando você está ministrando aqui, o colírio de Deus vai sendo derramado nos olhos que estavam cegos. E eles vão começando a ver claramente. Sabe, quando a gente canta debaixo de uma visão profética, existe uma coreografia que o profeta viu, que é um galgal de Deus, sabe? É uma coreografia eterna que começa a ser dançada dentro da igreja, e os anjos começam a espalhar aquelas brasas do altar, sabe? Os dons começam a ser dados, os corações começam a ser transformados. Louve a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Pai, por essa igreja, Senhor Deus, abençoada, Deus. Senhor, eu recebi tanto aqui, hoje eu queria te agradecer, Pai. Eu recebi tanto do Senhor, Deus, que a alegria, Senhor Deus, que eu sinto, eu quero que eles sintam também. Pai, que a gratidão que eu tenho aqui no meu coração, quero que eles também sejam cheios dessa mesma gratidão. Senhor Deus, que os dons, Senhor Deus, que o Senhor tem para derramar nessa igreja, eu quero te pedir, derrama todos hoje em nome de Jesus. Tem gente aqui, pastor Fonel, que tem orado pedindo o dom de profetizar. Tem ou não tem? Tem gente que está pedindo, ó, Pai, eu quero profetizar. Deixa eu te dizer, começa hoje em nome de Jesus. Já chega hoje profetizando em casa em nome de Jesus. Já amanhece o dia amanhã e mentaliza na tua cabeça aquilo que tu quer profetizar na vida das pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.